Eu quero agradecer Sim. a todo mundo, tá, que está aqui com a gente. E a proposta de hoje é trazer a logoterapia e a espiritualidade. Sim. A gente talvez pode começar a nossa conversa, Mi, falando um pouco sobre a visão antropológica de Frankl. Talvez é uma boa abertura, né, para a gente começar a conversar sobre espiritualidade e logoterapia. Como que Frankl Sim. enxerga o... Sim. Bom, para a logoterapia, né, o ser humano é um ser biopsico-sócio-espiritual. Né? O que, que vem a ser isso? Né? Nós temos uma dimensão biológica, uma dimensão psíquica e uma dimensão espiritual. Então, assim, nós temos um corpo, que é o nosso organismo físico. Né? Nós temos os nossos órgãos, nós respiramos, andamos, né? Nós temos os nossos sentidos, o nosso metabolismo. Então, nós temos coração, rim. Então, nós temos essa dimensão biológica. Nós temos as nossas emoções, que são os nossos sentimentos. Nós temos também os nossos pensamentos, nossa imaginação, né? E quanta imaginação nós temos, né, Lu? Muitas vezes ela até nos atrapalha, mas nós temos a nossa capacidade de atenção às coisas, a concentração. Então, essas capacidades todas aí, elas estão na nossa dimensão psíquica. A capacidade de sentir saudade, né? Quem aqui sente saudade dos amigos, né? Das pessoas que a gente ama. Então, essa capacidade de sentir saudade, de poder sentir carinho, ela está aí nessa dimensão psíquica. Então, nós temos o corpo e temos o nosso psiquismo, mas nós não somos só isso, né? Nós temos também a nossa dimensão espiritual, porque até o nosso corpo, o que, que acontece? E a dimensão biológica e psíquica, a gente empata com os animaizinhos, né? Os animaizinhos também têm sentimentos, eles também têm o corpinho deles, eles têm órgãos, eles têm a parte biológica, né? Como nós. Mas nós estamos para além dos animais. Por quê? Porque foi dado para nós uma capacidade de escolher, né? De decidir sobre as coisas, de decidir sobre a nossa vida, sobre a nossa própria existência. Então, nós somos pessoas que nós temos a capacidade até de questionar o sentido da nossa existência aqui nesse mundo. Então, essas situações, elas vêm da nossa dimensão espiritual. É a nossa dimensão espiritual que possibilita, né, esse posicionamento no mundo. É eu poder olhar para a minha vida e pensar qual que é o sentido da minha vida, né? Qual que é a missão de eu estar aqui nesse mundo. E aí, de forma livre e responsável, eu poder atender os chamados, né, da minha vida. Eu poder colocar os meus dons, os meus talentos à disposição do mundo, eu poder servir a minha comunidade. Então, a nossa dimensão espiritual, ela nos capacita a isso, né? De forma livre e responsável, responder aos chamados da vida. Aqui também está a nossa consciência, né? Nós agimos consciente das coisas e essa nossa capacidade de decidir. E também de suportar o sofrimento, né? Também é uma coisa importante. Então, essa nossa capacidade de enfrentar o sofrimento e as adversidades da vida, essa força, né, de resistir às nossas situações difíceis, aos problemas, ela também está aí, nessa dimensão espiritual, que é o que faz de nós pessoas, né? Então, essa é a nossa visão de pessoa, né, da antropologia de Viktor Frankl. Nós olhamos a pessoa de uma forma integral. E uma coisa também, Lu, que é importante da gente falar, é que essas dimensões, elas não são separadas entre si, né? Essas dimensões, elas são integradas, porque nós somos uma unidade. Então, nós temos essas dimensões, mas elas são integradas. Então, é impossível dividir, né? A gente sempre vai ser uma unidade, apesar da multiplicidade. Né? Nós temos, Viktor Frankl até citava aquela expressão que nós somos uma unitas multiplex, né? Que também Santo Tomás, né, nos define assim. E então essa é a visão de pessoa humana que nós temos na logoterapia. Né? É dessa forma que nós olhamos o homem, dessa forma integral, um ser que ele sempre pode decidir quem ele é, que ele sempre pode escolher
se posicionar diante da vida, diante das coisas, com liberdade, né? Acho que é isso, Lu. Se você quiser complementar alguma coisa também, passou. Não, eu ia perguntar agora, Mi, ao contrário de ver uma pessoa na sua integralidade, né, do jeito que Frankl nos propõe, ao contrário disso, é ir por um outro polo que é chamado os reducionismos, né? Eu queria que você Sim. falasse um pouco disso, porque isso está tão dentro, às vezes, de algumas formas que a gente vê o mundo e vê a pessoa, né? Sim. O que seria um reducionismo e quais reducionismos seriam? Se não for muito abuso, como um comportamento meu, por exemplo, seria um comportamento reducionista? Tá, vamos tentar. Quando a gente pensa no reducionismo, o que vem a ser isso? O reducionismo é algo que nos reduz, né? Que nos coloca num nível abaixo daquele nível que nós estamos. Então, assim, nós somos seres humanos. Então, o reducionismo, ele me coloca num nível subhumano. Então, eu me coloco num nível abaixo do que aquele que realmente eu sou. Então, hoje, se a gente for pensar, nós como seres humanos, quem que está abaixo de nós, né? São os animais. Então, assim, a gente pegar o ser humano e a gente olhar ele como se ele fosse um animal. O que é próprio do animal, né? O animal, ele tem sentimentos como nós, ele tem um organismo biológico que nós também temos, mas ele não tem essa capacidade de decidir sobre as coisas. Então, o que acontece com o animalzinho? Ele age movido pelo instinto dele, né? Então, ele sente fome, ele precisa comer. Se ele sente raiva, ele te morde. Nós, como pessoa, se a gente sente raiva de uma pessoa, a gente não vai lá e morde o braço da pessoa, né? Apesar de que a gente pode até sentir a vontade de fazer isso. Mas nós não fazemos. Por quê? Porque nós sabemos e nós, pelo menos, podemos, né, nos posicionar como pessoas livres, né? Então, esse instinto, esse desejo de morder, ele não faz parte. Nós conseguimos nos posicionar, né? O animalzinho, ele já não consegue. Então, assim, o reducionismo, ele reduz. Então, seria assim, nós olharmos o ser humano, vamos trazer agora para a nossa realidade, né, de seres humanos. Nós olharmos para a nossa realidade somente por um viés, fragmentar a nossa realidade, né? Então, se eu olhar somente, é como se o ser humano fosse somente um organismo biológico, nada mais que isso. Ou então, vamos olhar a pessoa humana somente pelo viés psíquico, né? Como uma pessoa que busca viver só de prazer, movida pelos instintos. Então, isso daí é um psicologismo. Nós temos várias formas de reducionismo, né? Temos o biologismo, temos o psicologismo e temos também o sociologismo e até muitas vezes o espiritualismo, né? Nós vamos falar aqui de espiritualidade, mas quando a gente vê o ser humano somente pelo viés da espiritualidade e a gente desconsidera o todo, então a gente está olhando de uma forma reducionista para a pessoa humana, né? Então, assim, nós podemos ter diferentes visões de mundo e diferentes visões de pessoa, tá? Mas tem uma situação que a gente tem que considerar. Nós não podemos discordar daquilo que é a verdade a respeito da pessoa humana. A gente pode até, particularmente, ter visões diferentes, né? Que nem aqui nós estamos apresentando a visão de pessoa da logoterapia. Outras linhas da psicologia vê a pessoa humana de outras formas. E aí, a gente não pode desconsiderar aquilo que é a verdade. Então, tem um exemplo, né, que eu gosto bastante, porque Viktor Frankl diz assim que a gente não pode desconsiderar que 2 mais 2 vai ser sempre 4, né? Independente da visão que a gente tem. O que ele está querendo dizer com isso? É que existe uma realidade que precisa ser considerada, né? A gente não tem coisas que a gente pode até pensar diferente, mas a nossa opinião, ela não muda a realidade das coisas. Então, aquilo que é a verdade sobre a pessoa, né, que a pessoa humana tem uma dimensão que é propriamente humana e que nos diferencia dos outros seres, isso é uma verdade. Então, não tem como negar, né? Então, nós temos que ter essa certeza. A gente pode ter particularidades a respeito da nossa visão de mundo,
Então, a gente também pode divergir na nossa visão antropológica, que é essa visão de pessoa, né? Nós até podemos ver a pessoa somente por um recorte da realidade, mas nós não podemos dizer que essa é a visão integral da pessoa, porque a pessoa humana ela não pode ser fragmentada, ela não pode se dividir, ela é inteira. E a visão integral da pessoa humana, então, diz que nós temos a espiritualidade, né? Essa dimensão que faz de nós pessoas. Eu acho que você já disse, Mi, mas eu acho que você falou na primeira pergunta. Mas essa dimensão, né, que é dita espiritual ou noética para Franco, você acho que pontuou, mas me lembra só, o que nos faz verdadeiramente humanos é exatamente ficar contido nessa dimensão espiritual. Não é Sim, isso? é o que nos especifica como pessoas, né? Então, se a gente, como que a gente, é aquela visão que preserva, né, a dimensão espiritual, então ela nos dá essa potencialidade de sermos pessoas. Nós somos pessoas e agimos no mundo como pessoas. Então, é aquilo que é específico do humano, é essa dimensão espiritual. Então, assim, se nós pensarmos, né, qual que é a visão correta? Como que eu tenho que ver a pessoa humana? Eu tenho que ver a pessoa humana, como pessoa, né? Essa é a visão que nós temos que ter. Nós não podemos olhar a pessoa humana e desconsiderar essa dimensão. Olhar a pessoa, uma pessoa que somente é movida pelas suas necessidades, por exemplo, né? Uma pessoa que é só movida pelos seus instintos, pela busca de prazer. Então, assim, nós temos necessidades, Lu? Nós temos, tá? Nós sentimos fome, então é importante também a questão do instinto. Nós temos os instintos, mas nós não somos os instintos. Então, assim, eu sinto fome, e aí eu vou me mover para buscar o alimento. Isso é importante, porque a minha dimensão biológica, ela pede por esse alimento, né? Eu tenho sono, o meu corpo ele se prepara para poder atingir um momento de descanso. Por quê? Porque a minha dimensão biológica precisa desse descanso, né? Para a gente se recompor e o organismo se refazer, para que a gente possa enfrentar a vida, né? No outro dia. Então, assim, nós temos algumas necessidades, mas nós também podemos nos posicionar. Então, assim, vamos pensar que eu esteja agora, nesse momento, com fome. Eu estou aqui conversando com você, nós temos todas essas pessoas aqui participando. Eu consigo me posicionar e decidir ficar aqui, ainda se eu estivesse com fome. Né? Eu consigo fazer isso. Por quê? Porque nós somos pessoas. Porque nós temos essa capacidade de nos posicionar até em cima dos nossos desejos, das coisas que nós buscamos, né? Nós podemos fazer isso. Então, todas as vezes que nós nos comportamos assim, nós estamos agindo de uma forma especificamente humana. Agora, se a gente deita, bel prazer, e somente busca satisfazer as nossas necessidades, né? Sejam emocionais, sejam biológicas, e a gente olha, a gente vive somente olhando para a nossa realidade, para o nosso próprio umbigo, né? A gente não está tendo uma postura especificamente humana. Ótimo, Mê. Eu ia perguntar sobre essa questão que é muito discutida, né? Que Frank eu quis sempre dizer, e quando a gente toca no ponto de espiritualidade, a gente fica tocado sobre essa questão, e muitas das vezes a logoterapia é considerada como uma linha psicológica religiosa, né? Isso é uma grande mentira que deve ser colocada. Nós falamos no comecinho dessa jornada, Mi, sobre isso, até falamos com o Marco sobre isso, mas hoje eu acho que a gente pode falar um pouco melhor, porque é próprio disso, né? Infelizmente, algumas pessoas fazem essa mistura. Acho que o nome espiritual, né, a dimensão que seja espiritual, confunde um pouco as pessoas, né? Sim. Viktor Frankl, ele tinha até o cuidado, né, muitas vezes, de não usar a dimensão espiritual. Ele dizia que era a dimensão noética, né, para se referir, quando ele ia se referir a essa dimensão espiritual. Então, assim, a logoterapia,
ela não é uma abordagem religiosa, tá? É importantíssimo deixar isso claro. Quando nós falamos dessa dimensão espiritual, nós estamos falando de uma dimensão humana, né? Do espírito humano, uma capacidade, uma potência do espírito humano de poder se posicionar. A religiosidade é outra coisa, né? A logoterapia, ela até possibilita a vivência da religiosidade em nós. Por quê? Porque ela abre a possibilidade da gente poder integrar a religiosidade na nossa personalidade. Então, nós, hoje, com a logoterapia, nós podemos integrar essa dimensão religiosa na nossa vida, né, de uma forma aberta. Outras abordagens não consideram a religiosidade, né, como de uma forma integral. Muitas abordagens da psicologia consideram, inclusive, a religiosidade como patologias. E aí, então, a logoterapia, ela abre as portas, né, para que a gente possa conversar e que a gente possa nos realizar como pessoas também através da religiosidade. Então, assim, o que vem a ser a religiosidade? É essa relação que a gente estabelece com o transcendente, né, com aquele que nos transcende, que está acima de nós. Então, essa relação que a gente estabelece, no caso aqui a gente pode chamar de Deus, né? Cada um pode colocar aí o nome conforme a sua crença, né? E a forma como estabelece essa relação. Mas essa relação que nós estabelecemos com Deus é a nossa religiosidade, né? Então, a logoterapia, ela permite que a gente consiga integrar isso na nossa vida, né? Sem nos passarmos por pessoas doentes, com transtornos, né, mentais, enfim. A gente pode olhar dessa forma. Mi, e essa relação que você diz com algo fora de mim, que transcende a mim, essa relação, ela sempre existe na pessoa, ou a pessoa não se dá conta e de alguma forma ela está ali, mas talvez o caminho ainda não está sendo visto. Fala um pouquinho sobre essa relação com aquilo que transcende, aquilo que está fora de mim. Quando a gente fala do transcendente, nós estamos falando daquele que está fora de nós, né? Como pessoas humanas que nós somos, a nossa essência como pessoa é a autotranscendência. O que é essa autotranscendência? É uma capacidade que nós temos, né, como pessoas, de poder sairmos de nós, poder fazer algo além de nós mesmos, seja por alguém, seja nos dedicando a uma tarefa, a um trabalho, né, amando uma pessoa. Então, são coisas que nós podemos fazer para não vivermos fechados em nós mesmos. Então, essa é a essência da nossa existência, né? A gente pode dizer que nós somos pessoas abertas ao mundo, né? Nós temos um mundo, vivemos no mundo, e para que a gente se realize como pessoas neste mundo, nós precisamos sair de nós mesmos, né? Não viver de forma egoísta, fechada, mas viver de uma forma aberta. A gente poder olhar e perceber que não existe só nós, né? Não existe só eu aqui nesse mundo, só a mim, e que existem outras pessoas e que eu posso fazer algo por essas pessoas, eu posso fazer algo pelo mundo. Então, assim, essa é a nossa essência, tá? Como pessoas. E, assim, essa autotranscendência, ela nos diz que nós somos seres para fora. Mas ela também nos diz, Lu, que nós podemos, tem uma forma de autotranscendência que é colocada pela Elizabeth Lucas. Elizabeth Lucas foi uma discípula de Viktor Frankl, né? E quando ela fala dessa questão da espiritualidade, ela coloca que nós podemos também viver a autotranscendência para dentro. Não de uma forma egoísta, mas de uma forma a buscar a relação com este ser, né, que nos transcende. Então, assim, é muito interessante isso, né? Porque nós podemos também, a autotranscendência nos possibilita essa relação com esse ser que nos transcende. Então, assim, há um Deus, né, que nos transcende e eu posso me relacionar com ele. Mas para que eu me relacione com ele, eu preciso
voltar para o meu interior, porque ele está no mais profundo de mim, né? Viktor Frankl dizia que era um Deus que ele fica no nosso inconsciente, né? Não que Deus seja inconsciente, mas nós, muitas vezes, não nos damos conta, né? Então, nós podemos até ignorar a presença desse Deus, né, que está em nós, mas ele existe. É aquela mesma situação que eu disse da verdade, né? A gente não pode ignorar 2 e 2 vai ser sempre 4, né? Independente da visão de pessoa ou da visão de mundo que eu tenha. Então, na espiritualidade, Lu, também é assim. Eu posso até não me relacionar com Deus. Eu posso até não acreditar, inclusive, né? Viktor Frankl, ele diz isso. Eu posso até não acreditar que são os ateus. Nós temos no nosso meio, né, e na sociedade hoje, pessoas que não acreditam em Deus. Mas isso não diz que Deus não existe, né? Então, assim, essa é uma verdade aí que a gente tem que considerar quando a gente pensa nessa questão da religiosidade, né? Então, não é só aquilo que eu penso. Ele existe e ele está ali. E eu tenho a possibilidade de me relacionar com ele. Teria algum caminho de acesso? Se alguém perguntasse assim para nós hoje, Milena, como que eu faria para trilhar um caminho de acesso? Eu não sei por onde começar, né? Você falou muito bem, né? Falou dessa visão que muitas das vezes somos nós que não conseguimos manter essa relação, ou essa relação é meio que negada por nós, né? Durante algum tempo. E se hoje eu quisesse dar passos em direção a esse acesso mais profundo, a esse ser mais profundo, quais seriam os passos? O primeiro passo, Lu, eu acho que é uma decisão, né? Nós temos que nos decidir por Deus. Porque, assim, só termos essa capacidade, né? Sermos considerados pessoas religiosas não faz de nós pessoas religiosas, né? Nós temos isso em potência, né? O que é uma potência? Vamos olhar uma semente. Quando eu olho uma sementinha, né? Se eu pegar uma semente na mão, a gente sabe que aquela semente ela tem uma potência, ela pode vir a ser uma árvore, né? Se eu plantar, se eu regar, se eu cuidar, se eu podar. Então a gente sabe que essa sementinha ela tem uma potência de se tornar uma árvore. Então nós também temos, né, essa potência, né, de sermos pessoas religiosas. Mas para que a gente possa ser considerado uma pessoa religiosa, a gente precisa se decidir por Deus. Então a primeira coisa que eu diria é que a gente precisa dessa decisão. Por quê? Porque nós somos livres. Lembra da nossa dimensão espiritual? Então nós temos a liberdade para poder escolher. Nós temos o livre-arbítrio, que nos permite até, né, escolher se nós vamos aceitar, né, esse ser que nos transcende como nosso Deus. Então, a primeira coisa é uma decisão. Elizabeth Lucas, ela fala que tem umas possibilidades de acesso também, tá? Nós temos 3 possibilidades de podermos nos aproximar e de viver uma experiência com o sagrado, né? Uma experiência com esse ser que nos transcende. Ela fala que nós podemos viver através do bem, do amor e do belo. Então, toda vez que nós nos abrimos, né, a experiências de amor, através do amor, eu posso me relacionar com Deus, através da beleza, né, da parte estética, e através do bem. O que vem a ser através do bem? Né? Então, seria através da nossa consciência, Lu. Tá? Nós temos em nós uma capacidade de decidir sobre as coisas. Então, assim, todas as vezes que nós precisamos decidir sobre algo e a gente intuitivamente decide pelo bem da coisa, então nós estamos então acessando a esse Deus, né? Eu falo intuitivamente porque assim, nós temos uma educação, né? Então no decorrer da nossa vida nós fomos educados
e foi nos ensinado o que é o bem e o que é o mal, né? Isso você deve fazer, isso você não deve, né? Isso é o bem, isso é o mal. Então, nós somos educados dessa forma. Então, quando eu falo intuitivamente, significa que vem antes de passar pela minha razão. Então, assim, não é algo que eu passo pela minha inteligência, que eu vá filtrar. Eu não tenho esse tempo de pensar, mas simplesmente a situação surge e eu intuitivamente já decido por ela. Então, quando acontece dessa forma, né, então eu estou tomando uma decisão espiritual. Então, eu ajo como se eu escutasse a voz da minha consciência. Tá? Então, você está trazendo um dado muito importante para a gente. Eu vou só abrir um OBS aqui, porque isso aqui que você disse, a consciência por si só, ela é autotranscendente e intuitiva. Isso difere em outros contextos de consciência também, de outros autores, né, Mi? Isso que você está falando agora é muito importante. Quando o Frank diz que a nossa consciência é pré-reflexiva, é intuitiva, é exatamente nesse contexto que você está dizendo, né? sim, sim. Então a gente age intuitivamente. Imagina, pode interferir. A gente vai falando, né? Desculpa, eu falo demais também, né? Mas é um assunto que eu gosto muito, então eu gosto de partilhar com vocês, né? Esse assunto. Então, quando a gente tá. Isso, da voz da consciência, né? Não que a nossa consciência tenha uma voz, né? Mas se a gente pensar quem que fala na nossa consciência, não somos nós, né? É a voz da transcendência que fala na nossa consciência. Então, por isso que nós dizemos que toda vez que a gente age e escolhe pelo bem, a gente tem um encontro com esse ser transcendente, né? Então, é uma das possibilidades, tá? Que então, através da nossa consciência, buscarmos o bem. Essa é um dos acessos, tá? Aí nós temos um outro acesso, que é através do amor, né? Então, assim, todas as vezes que nós nos relacionamos com a pessoa e que... Oi? Me cortou pra gente. Cortou? Voltou? Cortou desde a hora que você falou do bem, no finalzinho, que eles teve um encontro com... A gente ficou chupando o dedo. Ai, poxa, vamos de novo, então. Se cortar, você me fala de novo. Todas as vezes que a gente se decide, né, toma uma decisão e escolhe pelo bem, é como se a gente intuitivamente tivesse aquela sensação, esse é o caminho que eu tenho que seguir. Então, essa é uma das formas que a gente tem de encontrar, né, com esse Deus que está em nós. Mas nós também temos outras formas. Então, assim, uma das outras formas que nós temos é através do amor. Quando a gente olha para uma pessoa e a gente consegue ver aquilo que tem de valoroso nela. Então, a gente não olha a pessoa somente como ela é, mas naquilo que ela pode vir a ser. Então, essa experiência de amar alguém, né, na sua essência, naquilo que a pessoa pode vir a ser. E aqui é interessante, Lu, porque a gente costuma ouvir, o amor é cego, né? A gente não ouve isso, pessoal, né? Com certeza vocês já escutaram também. O amor é cego. Eu digo que não, né? O amor, ele é evidente, porque o amor, ele capta aquilo que o outro muitas vezes nem é ainda, né? Você vê o outro naquilo que ele pode se tornar, né? Então, o amor, ele é evidente. E quando a gente olha desta forma, né, nós conseguimos aí sim nós vamos usar a nossa imaginação. Mas nós vamos usar a nossa imaginação para o bem, né? É para poder captar o outro na sua essência. Sabe aquela frase que o essencial é invisível aos olhos? É justamente isso. É quando eu consigo olhar para outra pessoa e ver além daquilo que eu estou vendo com os meus olhos. Essa é uma possibilidade que nós temos de também nos relacionarmos com Deus, tá? E tem mais uma. Posso seguir? Pode, tá maravilhoso. Tá, tem mais uma forma. É através da arte.
E aqui eu gosto muito, viu, Lu, particularmente. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito das artes e tenho muitas experiências, né, com o transcendente através da arte. Viktor Frankl, ele fala de um senso estético, né, uma consciência estética. Nós conseguimos captar o valor do belo através de inspirações existenciais. Eu gosto muito desse termo, né? Então, o que seriam essas inspirações existenciais? É quando eu sou inspirado a poder oferecer algo inédito para o mundo, algo que não temos no mundo. Então, assim, seja criando, vamos pegar aí os artistas aqui no nosso meio, né? Com certeza aqui na nossa live nós temos muitos artistas. Então, assim, é quando a gente desenvolve uma pintura, né, e oferece isso para o mundo, é uma coisa inédita que não existia, e você se sentiu movido a fazer um desenho, e isso vira um quadro, e tem uma história. É quando a gente faz uma música. Então, assim, tudo aquilo que a gente oferece de forma inédita para o mundo, são essas inspirações existenciais. Então, essas inspirações existenciais, essa questão da arte, ela nos aproxima do sagrado, né? Essas inspirações, elas vêm da nossa dimensão mais profunda, né? Da nossa consciência. Então, todas as vezes que nós passamos por essas experiências, né? Essas inspirações, nós nos aproximamos de Deus. Então, é muito interessante isso, eu gosto muito disso. Então, é muito importante, né? Quando a gente fala que a beleza importa, né? Qual que é o conceito que nós temos de beleza, né, Lu? Porque hoje em dia a gente vê os conceitos tão deturpados e assim, a beleza ela é um valor. E ela é um valor tão importante que através do belo, através da arte, né, através da parte da estética, nós também podemos nos aproximar do sagrado, né? Nós conseguimos nos relacionar com Deus. Então eu acho isso muito rico. Então, assim, resumindo, né, essas três possibilidades de acesso, primeira coisa, decisão. Eu tenho que me decidir por ter uma relação com Deus. De forma livre, me decidir. Cortou, Lu? Cortou. Oi, Lu, acho que cortou. Voltou? Pessoal, voltou? Tá. Então, só recapitulando. Tá. Voltou? Acho que sim, né? Eu tô te ouvindo agora. Tá. Sim. Tá. Só para a gente recapitular. A primeira coisa, para que a gente possa acessar, né, esse ser que nos transcende, que está no mais profundo do nosso ser, é através de uma decisão consciente, tá? Então, eu me decido por Deus, eu me decido por relacionar de forma livre com o sagrado. E depois nós temos três possibilidades de acesso, né, que seria através do bem. Todas as vezes que intuitivamente eu tenho aquela sensação assim, de que eu sei que é esse o caminho que eu tenho que seguir. E eu me decido pelo bem. Então, essa é uma possibilidade. Todas as vezes que eu amo uma pessoa, que eu olho para a pessoa e que eu vejo mais do que os meus olhos, tá? Gravem aí aquela frase, o essencial é invisível aos olhos. Toda vez que eu tenho essa sensação, que eu passo por essa experiência. E todas as vezes que eu ofereço algo ao mundo. E aqui é importante também dizer, Lu, que a gente falou da parte estética, artística, mas essas inspirações existenciais, elas não são restritas só aos artistas, tá? E só aos cientistas, né? Mas a qualquer pessoa, né? Porque no nosso dia a dia está muito presente, assim, decisões que nós temos que tomar, coisas que nós temos que decidir e que às vezes aquilo resolve, né, o problema ali na nossa casa, no nosso trabalho. São coisas que a gente oferece para o mundo, mas de uma forma inspirada, né? Então, assim, não se restringe só a artistas e cientistas, viu, artistas? Não fiquem bravos, mas é uma capacidade humana, então todos nós podemos usar, né, da beleza e da parte estética para poder nos encontrar com Deus. Mia, explica. Oi. Talvez algumas pessoas estão pensando como seria essa questão da beleza, de dar alguma coisa para o mundo.
Você pode até dar um testemunho de como você faz isso, né? Mas como que é esse movimento de dar ao mundo algo que Tá, é belo? tá. Nós podemos, por exemplo, vou dar um testemunho meu, tá? Eu canto, às vezes. Assim, eu tenho composições minhas. Então, em alguns momentos, né, eu estou ali no meu momento de relacionamento com Deus e algo dentro de mim me move a poder compor. Então, aí eu escrevo músicas, eu escrevo poesias, e isso vem assim, é algo que surge do meu interior, não é algo que eu fico assim pensando, eu vou escrever hoje sobre o amor. Quais são as palavras mais bonitas? Não é uma coisa que a gente pensa, é uma coisa assim que vem e aí eu começo a escrever e as palavras começam a sair, parece que aquilo já estava no meu coração, já estava dentro de mim. E aí a gente coloca no papel, né? E aí a gente oferta isso para o mundo. Então, assim, o pessoal tá falando pra gente cantar, mas se eu cantar, vocês vão embora, pessoal. Hoje não. Outro dia, é que a Luciana fica me colocando em maus lençóis, né? A gente fica se revelando aqui. Mas, mas vocês sabem que é assim, a gente não pode fugir, né, da realidade sobre nós, daquilo que é a verdade sobre nós. Então, assim, muitas vezes, se Deus nos dá alguns dons e alguns talentos, nós precisamos colocar isso à disposição do mundo, né? E quando a Lu fala em colocar isso, pode ser muitas vezes através da realização de valores, né? Através dos valores criativos. A gente pode realizar um trabalho e ofertar para o mundo. Então, assim, tem várias formas, né, da gente poder ofertar um pouco de nós, um pouco dos nossos talentos e também dessas inspirações, né, para o mundo. Tem algo que paralisa a gente nesse quesito de se colocar à disposição, né? De colocar o melhor de nós mesmos para o outro, quando a gente acaba se comparando, né? Isso é muito, infelizmente, é muito comum das pessoas, né, Mi? A gente acaba dizendo, Sim. mas o dom de fulano, ela canta melhor, ela faz artesanato melhor, né? E a gente ali corrompe o que é mais bonito na pessoa, que é a própria dignidade, né? E acaba se destruindo também, né? Como se ela fosse se Sim. aniquilando. Existe muito isso, né, Mi? Esse movimento de comparação, né? Eu olho para o outro, acho que o outro faz melhor do que eu, então eu acabo ficando quietinho na minha. Mas o quanto é ao contrário, o Frank traz exatamente o valor da pessoa que é ao contrário, né? Sim, nós somos únicos, né, Lu? Então, assim, nós somos pessoas únicas, não tem ninguém igual a nós. E nessa unicidade, cada um é chamado a dar aquilo. Cortou? Voltou, Voltou? voltou. Voltou? Nós somos únicos. E nessa unicidade, cada um de nós é chamado a dar de si naquilo que pode dar, naquilo que tem para dar, né? E aí, quando a gente vai dar de nós para o mundo, a gente tem que pensar o seguinte: não fazer por nós, mas para o outro, né? É ofertar para o outro aquilo que a gente tem de bom. Então, assim, e não é o que eu oferto, é talvez o como eu oferto, né, Lu? É a forma como a gente vai ofertar que vai fazer a diferença, né? Que vai dar essa unicidade para nós. Não adianta a gente ficar se comparando, né? A gente ficar olhando para o outro, porque a grama do vizinho ela sempre vai ser mais verdinha, né? Mas a gente não vê que de repente o vizinho acorda de madrugada para regar a grama dele, né? Que ele vai lá no sol e fica podando a grama dele para ela ficar verdinha. Então, assim, essa questão da comparação, eu acho que ela não é produtiva, ela não é útil para nós, né? Eu acho que não é essa visão que nós temos que ter das pessoas. Cada pessoa tem uma potencialidade, né? Cada pessoa é uma sementinha dessa com uma potência de dar algo para o mundo. Então, assim, é a gente poder olhar, se perceber, perceber qual que é a nossa realidade aqui no mundo e o que eu posso ofertar.
né? Até porque esses dons que nós temos, né? Essas capacidades que nós recebemos de alguém, né, Lu? Muitas dessas coisas não são próprias nossas. Se nós temos, é porque nos foi dado por alguém. E esse alguém é alguém que não sou eu, né? Esse ser que nos transcende, que também, além de nos dar a vida, ele nos dá também recursos para que a gente possa fazer da nossa vida uma oferta para o outro nesse mundo, né? É verdade. Mia, tô adorando. Como que Mas, está o nosso tempo, Lu? quanto tempo tem aí? Eu acho que a gente tem 15 Acho que minutos. nós temos uns... acho que sim. É Tem isso alguma mesmo. dica da live hoje? Algumas coisinhas que você vai dar para as pessoas? Dicas para a live? Olha, Tem eu acho livro? Tem que livro? tem livro Tem. sim. Tem um livro, para quem gosta desse assunto da espiritualidade, né, e da religiosidade, eu gosto muito da Presença Ignorada de Deus. Né? Nesse livro, Viktor Frankl, eu vou mostrar o meu aqui, só que a minha versão é antiga. Agora a gente tem uma versão mais nova, né? Mas é a Presença Ignorada de Deus. Nesse livro, Viktor Frankl ele vai falar sobre essa questão da espiritualidade humana, né, que nós conversamos. Ele vai falar sobre a religiosidade, sobre esse Deus, né, sobre essa relação aí com esse Deus inconsciente, esse Deus que muitas vezes nós podemos negar, nós podemos não conhecer, né, às vezes para nós é um desconhecido, mas que ele existe, né? O pessoal está pedindo o livro da Lucas aqui, Isso. É a Patrícia, Patrícia psicoterapia. Ana. A Patrícia, tudo bem, Patrícia? É Psicoterapia em Dignidade, da Lucas. Ela fala dos acessos nesse livro, tá? Ele tem em português também. Psicoterapia e Dignidade. Isso. Lá no finalzinho tem um capítulo que ela fala só sobre espiritualidade, e aí ela traz esses acessos, né? Essa forma que nós temos aí de acessar a esse Deus através do belo, do amor e do bem, tá? Outro livro que eu gosto muito é um livro do Eugênio Fissotti, que ele fala sobre o despertar ético, né? Sobre essa formação da consciência moral. Ele é em espanhol. Esse daqui eu acho que nós não temos traduzido, Acho que mas esse não. esse não, é o Despertar Ético, mas é um livro que eu gosto bastante. E assim, os livros do Frankl, no geral, né, eles trazem essa visão de pessoa. Aquele livro, A Vontade de Sentido, ele fala também sobre essa questão dos reducionismos que nós falamos aqui. Ele vai falar sobre essa questão de que nós somos seres movidos por uma vontade de sentido, né? E sermos movidos por uma vontade de sentido, e que sentido é esse? Né? Então, nós temos que olhar para a nossa vida e poder, assim, chegar no final da nossa vida e poder olhar para a nossa história e falar, nossa, eu vivi uma vida com sentido, né? Qual que é o sentido último da nossa existência? Então, eu gosto muito desses livros para falar desses assuntos, tá? Acho que é isso, né, Lu? Os livros... O que Vou mais, perguntar uma coisa pessoal? para você. Diga. Se Frank tivesse vivendo nesse tempo de hoje, qual frase você acha que ele falaria para nós? Viktor Frankl? Eu não entendi sua pergunta. Acho que cortou, Lu. Faz de novo a pergunta para mim. Se Frank tivesse vivendo nesse tempo agora, né, de pandemia, qual frase você acha que ele poderia dizer para nós nesse tempo? Ou uma frase sua também, parafraseando o Frank? Olha, eu acho que uma frase que caberia muito bem a esse tempo é a gente poder dizer sim à vida, apesar de tudo, né? Eu acho que quando ele coloca esse apesar de tudo, essa frase ela se torna muito forte, porque é um tempo que nós estamos sofrendo, né? É um tempo que nós estamos perdendo vidas, e a gente poder dizer sim à vida é muito importante. Então, eu acho que essa frase ela se sustenta em qualquer tempo, né? É uma frase de Frankl que eu gosto muito, muito mesmo.
Tem outras, mas acho que essa, para esse tempo, essa tá. Mi, eu queria tua ajuda em outra coisa também. Diga. Nós estamos hoje, a última live, né, da jornada, a gente está sorteando 2 livros da Vozes. 2 Que livros de legal. logoterapia. Então, você pode, na verdade, nos dar 2 números de 1, você que vai escolher, Amy, de 1 a 53. 2 números que eu vou falar aqui para a galera, a gente vai entrar em contato e de alguma forma vai chegar até essa pessoa. Tá, nós vamos então 33. 33. Vamos lá, gente. Leandro Lopes Silva. Gente, será que é o Leandro que a gente conhece? Leandro Lopes Silva, número 33. O que mais, Mi? 48. 48. Maria Hermínia Martins Paixão Nogueira. Nossa. Maria Hermínia Martins Paixão Nogueira. Vou marcar aqui, número 48 e número 33. Isso. Olha, a gente está, as Vozes está com uma promoção muito boa de logoterapia, de livros de 30%, 35%, 40%. E a gente fez uma parceria bacana. E aí, Que na legal. verdade, tivemos um presentinho de mandar para dois livros. Já dá para o pessoal estudar. Poxa. Eu quero te agradecer, Mi, todo o seu carinho, toda a sua disponibilidade de estar aqui com a gente nesse momento de fechamento, né? Acho que a gente fechou também de uma forma, assim, não tem como não entender que você não vive a logoterapia, porque seus olhos brilham também em falar assim da logoterapia, principalmente desse assunto. Algo que está muito em você, né? E é muito bom saber que existe pessoas que, como a gente disse, né, muito mais de ser logoterapeuta, é um logo vivente nessa terra. Né? Eu acho que isso faz todo sentido para você também, né, Mi? Sim, eu acho que nós aprendemos muito, né, o Lu com o Viktor Frankl, com todas as experiências dele, e eu acho que é um dever a gente poder partilhar isso com as pessoas, né, com as pessoas que a gente convive e com as pessoas que a gente pode ter o acesso, mesmo aqui pela internet, né? Olha quantas pessoas aqui conosco na noite de hoje que a gente pode partilhar e a gente pode jogar luz, assim, né? Eu falo muito sobre as luzes de sentido, né? Porque muitas vezes na vida a gente não consegue ver o sentido, as coisas elas ficam escuras e a vida fica difícil. E às vezes a gente precisa jogar luz para que a gente possa olhar e perceber por onde que a gente vai seguir, né? Então eu vejo que a logoterapia ela nos ajuda muito nisso, né? Na minha vida, ela é muito importante por isso, e é uma coisa que eu faço com muito amor mesmo, né? Para mim é uma alegria estar aqui conversando com você, estar partilhando essas vivências e um pouquinho disso que a gente aprendeu, né? Mi, quem quiser te achar, quiser tirar alguma dúvida com você, questão de atendimento, me fala um pouquinho desse trabalho que você faz no Instagram, tão belo. Se as pessoas quiserem acessar, ter contato, como faz para te encontrar? Tá, aqui no Instagram mesmo, né? O pessoal pode entrar, pode me mandar um direct, se ficar alguma dúvida, se vocês quiserem conversar, manda um direct, eu respondo, tá, pessoal? Se eu demorar, não desistam de mim, porque eu respondo, tá? Assim que eu consigo, eu respondo, sim. Mas eu acho que aqui no Instagram tem os meus dados, tem o e-mail, tem o celular também, né? Você tem um projeto desse chamado Luzes de Sentido, né, Mi? Foi uma inspiração, justamente por conta disso, né? Da gente perceber assim que às vezes a gente precisa jogar luz até na nossa história para que a gente consiga perceber quem nós somos no mundo, né? E perceber qual que é a nossa missão nesse mundo. Todos nós temos uma missão, né? Mas às vezes a gente não se dá conta. Então foi nesse sentido de poder ajudar as pessoas a perceberem quem elas são no mundo.
né? E como elas podem se ofertar também para o mundo. É isso, a gente poder jogar luz na nossa vida e na nossa história para a gente poder caminhar, né? Na direção do sentido sempre. Maravilhoso, maravilhoso. Fico pensando quantas pessoas estão, muitas são paralisadas por uma vida que parece que é um rio congelado, né? Uma vida que a pessoa olha para a sua vida passada e não consegue ver, né? E não consegue ainda ver o sentido. Você está falando aqui, eu estou me lembrando o quanto isso, o quanto o jogar de luzes faz com que a pessoa parece que tenha um despertar de consciência, né? E ela começa a Sim. perceber que realmente tudo aquilo tinha um sentido, ela que não tinha percebido. Eu acho que isso É, também pode Sim, falar. Vitor Frankl fala que a gente tem que elucidar o sentido, né? Que a gente tem que mostrar para a pessoa o brilho do sentido, porque às vezes ela não vê o sentido, mas se ela vê o brilho, ela caminha por ali. E aí, de alguma forma, ela vai chegar lá, né? Então, eu acho que se a gente puder mostrar o brilho para pelo menos a pessoa que através dos flashes a pessoa poder sentir uma esperança, né? Sentir que se ela caminhar por ali, ela vai. Nossa, perfeito. Eu acho que isso também que essa live trouxe para o nosso coração hoje, que foi um pouco de esperança. Te agradeço demais, demais. Gente, o fruto também dessa jornada vai ser um e-book, né? Vai ter um e-book. Tudo que a Milena falou, as pessoas, a gente vai poder também ter escrito tudo isso. Sim. E essa live vai ficar salva, tá bom? Vocês quiserem ter acesso novamente, é só olhar, olhar de novo, olhar de novo. E a gente vai aprendendo. É engraçado que quantas vezes a gente vai se debruçando sobre o mesmo conteúdo, a gente vai vendo coisas que a gente não viu antes, né? A gente vai enxergando melhor. Mi, muito obrigada. No coração, um Eu que abraço. agradeço. Eu que agradeço, Lu. Agradeço também o pessoal, né, que participou aqui conosco. Muito obrigada, gente! Um beijo, beijo para todo mundo. Fiquem com Deus. Até a terceira jornada. Beijo.